Boa noite. É comigo. Estava ali na turma do fundão, tentando cantar, mais ou menos, né? Queridos, boa noite. Sempre bom demais ver homens que se levantam por causa de uma causa. E nós temos a maior causa de todas, certo? Que é a causa do Evangelho de Cristo. Então é bom demais fazer parte de uma igreja onde eu vejo realmente isso que o pastor Silvado falou. Homens liderando, fazendo diferença, comprometido com Deus e com a sua comunidade. Eu, por 20 anos, eu trabalhei ajudando muitas igrejas como um missionário. E um dos grandes problemas da maior parte das igrejas em que eu passei, faltava homem. A liderança, nada contra as mulheres, certo? Mas a liderança era feminina, quem fazia tudo eram as mulheres. E graças a Deus pelas mulheres da nossa igreja também. Mas ao ver um grupo de homens como esse e saber que temos homens comprometidos com Deus, isso me alegra muito o coração. É bom ver homens cantando também. E eu quero prestar minha homenagem a você, homem que é pai hoje, certo? A todos os pais. Quantos pais nós temos aqui hoje? Especialmente para você, pai, que tenta ser mais parecido com o Pai do céu. Fica o meu incentivo para você. Continue, então, como o pastor falou hoje pela manhã, sendo um pai discipulador. Pela manhã, então, nós falamos sobre o que é ser esse pai discipulador, certo? Agora à noite eu quero aplicar a história de três homens de verdade que eram cristãos de verdade, ou melhor, eram judeus de verdade naquela época, mas eu quero aplicar para nós que somos cristãos de verdade. O nome desses três homens eram Ananias, Misael e Azarias. Foram aqueles três jovens que foram levados junto com Daniel, lá no livro de Daniel, para Babilônia, para servir no castelo, no palácio do rei, servir ao rei Nabucodonosor. Talvez você lembre bem da história, certo? Eles tiveram seus nomes mudados, eles tiveram a vida deles virada de cabeça para baixo, mas em nenhum momento eles deixaram de confiar no Senhor de Israel. Olha comigo lá o texto, a gente vai ler 6 versículos aqui, lá de Daniel, capítulo 3, do versículo 1 a 6. Se você tem a sua Bíblia de papel, certo, ministro Fidelis? Alguns têm, eu gosto daquele barulhinho assim, mas não ouve, o barulhinho agora é só pi, pi, pi. Abra aí o seu aplicativo e lê comigo. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. Sabe, queridos, Mesaque, Sadraque e Abidnego, como eles eram conhecidos lá na Babilônia, eles viviam no meio de pessoas idólatras, de pessoas num país
governado por autoridades ímpias, onde a obediência a Deus, ela traria consequências terríveis. Em primeiro lugar, então, lá no texto a gente vê o seguinte, que uma imagem foi erguida. Essa estátua era um monumento à idolatria ao rei. E o que nós vemos então no capítulo anterior, capítulo 2, ele está ligado diretamente ao que acontece nesse capítulo 3. No capítulo 2, o que acontece? Daniel, ele interpreta um sonho que o rei teve, um sonho e nesse sonho havia uma estátua. E aí deve ter a imagem da estátua, mais ou menos. Essa estátua, ela era enorme. Ele teve esse sonho. A estátua, a cabeça era feita de ouro, o peito e os braços eram feitos de prata. O ventre era feito, e os quadris, né, eram de bronze. As pernas, então, eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. Um negócio meio bizonho, assim. No sonho do rei, então, o que acontece? Ele vê uma rocha que atinge essa estátua nos pés. E a estátua, então, ela é completamente destruída. Essa rocha que atinge o pé da estátua, ela se transforma numa montanha que enche toda a terra. A interpretação de Daniel, se você lembra um pouco, de maneira resumida, ele diz para o rei Nabucodonosor, o Senhor é a cabeça, mas a rocha que destrói o pé e todos esses outros reinados, é um rei que vai vir e que vai reinar para sempre, eternamente. Você acha que o rei Nabucodonosor gostou disso? Você acha que ele ficou feliz de saber que ele era só a cabeça? Que outro rei reinaria eternamente, certo? Claro que ele não ficou feliz. O que o rei então ele faz? Ele fica indignado, fala, não, chama aqui os meus arquitetos, ele chama os marqueteiros, ele chama os arquitetos, ele chama os engenheiros, e ele faz uma reunião, e a reunião vai mais ou menos assim, meus súditos fiéis, digam-me, eu não sou o maior rei de todos? Não sou eu que estou tentando unir todo o reino e toda a terra, todo o reino da Babilônia? Aí o povinho dele diz, não, sim senhor, sim majestade, o senhor é grandioso. Mesmo rei, com tão pouco tempo de reinado, o senhor já fez grandes coisas aqui no nosso meio. E aí o rei pergunta, seria eu apenas a cabeça, como disse Daniel? Não, majestade, o senhor seria a estátua toda. Sim, é isso mesmo, diz o rei, né? Eis aqui o que vocês vão fazer. Uma estátua. Vocês vão construir uma estátua, a maior de todas, todinha de ouro. Sim, majestade, nós podemos fazer isso. Vamos colocá-la na grande planície. Lá ela será vista a quilômetros de distância. Todo mundo vai saber. É isso mesmo, rei, é isso mesmo. E aí o rei pensa, já sei, mais ou menos 30 metros de altura. Brilhando tanto ao sol que ela será vista a quilômetros de distância. Naquela planície lá, todo mundo vai ver. Todos se curvarão diante da estátua. Todos se curvarão mostrando quem é o rei de verdade, quem é o grande rei. Nós convocaremos todos, os músicos, os artistas, os cantores, todos estarão na inauguração. Nós vamos chamar, sabe de quê? De Cantores da Paz. Um bom nome para isso. Não, essa é minha imaginação, tá? Mas alguém olha para o rei e fala, majestade, só que tem o seguinte, alguns homens de Israel vai ser meio complicado. Eles não têm o costume, sabe, de adorar outros deuses que não seja o próprio Deus de Israel. E ele olha assim, não, isso não acontecerá, porque todos aqueles que não se prostrarem vão direto para a fornalha. E aquela risadinha maligna, sabe, eu sou o rei. Queridos, aqueles 3 jovens, eles viviam num lugar onde havia oposição, mas não era qualquer oposição, era uma oposição oficial à fé deles. Essa oposição, ela não vinha do vizinho católico que não gosta de evangélico, ela não vinha do terreiro de candomblé do bairro.
não vinha do professor de ateu da faculdade. Olha o que o texto começa dizendo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem. O próprio chefe de Estado era o cabeça dessa oposição. Primeiramente, gente, você precisa entender que tudo que te afasta do Senhor é oposição a Ele. Tudo que te leva um pouquinho mais longe de Deus é oposição a Deus. Lá em Lucas 11, 23, Jesus deixa muito claro. E ele diz assim, aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Se você continuar lendo esse texto, vai notar que lá tinha algumas pessoas bem importantes. Algumas pessoas daquele lugar bem importante estavam lá. Veja lá comigo o versículo 2, e ele te dá uma lista. Ele fala ali, dos sátrapas, dos prefeitos, dos governadores, dos conselheiros, dos tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistir à dedicação. Estavam lá. Você percebe? Todos estavam envolvidos. Não era um ou outro político, não era um partido de esquerda ou um partido de direita, eram todas as autoridades daquele país. Além de todas as autoridades, nenhuma das pessoas ao redor do povo tinha algum problema com aquilo que estava acontecendo. Eles estavam acostumados, as circunstâncias eram completamente favoráveis ao pecado. Olha lá o que o texto diz, no versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som vocês vão ouvir um monte de vezes isso aqui, trombeta, do pífaro, cítara, da harpa, do saltério e de todas as espécies de música, o que diz ali? Os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram. Você percebe? Você percebe? Os homens de todas as nações, povos e línguas. Não eram somente as autoridades, não eram somente os políticos, mas eram os cidadãos comuns. Era todo mundo. Tá, mas a gente tinha judeus lá. Você acha que só tinha Mesaque, Sadraque e Abidnego do povo de Israel lá? Olha o texto de novo comigo. Por isso, logo que ouviram o som do quê? Trombeta, pífaro, cítara, harpa, saltério e toda espécie de música. Todas. Os homens de todas as nações. Inclusive do povo de Deus. A trombeta, por exemplo, era um chifre, uma espécie de corneta. Sabe quem é que usava trombetas? Você lembra de uma história lá na Bíblia do povo que rodeou a cidade de Jericó 7 vezes, depois gritou e tocou o quê? Trombeta. Você lembra da musiquinha? Vem com Josué lutar em Jericó, né? Trombeta, e as muralhas caíram. Você lembra da história lá em Juízes, de um homem que com apenas 300 guerreiros, eles venceram 135 mil midianitas. Você lembra o que aconteceu? Eles usaram, vou deixar vocês curiosos, para quem não sabe, eles usaram só vasos, tochas e o que mais? Trombetas. Trombetas. O pífaro, por exemplo, era um tipo de flauta. Até hoje é conhecido, tem a imagem aí. Nós vemos o nome dele lá em Jó 21, no versículo 12, antes mesmo de existir o povo de Israel. A cítara, a harpa, os saltérios, eles são instrumentos de corda, muito utilizados por quem? Pelo povo judeu. O saltério, mais especificamente, é um instrumento que foi criado pelo povo de Israel. Sabe o que isso significa? Lá nos cantores da paz babilônico, que não eram nossos, não, esse nome não está legal para eles, porque esse é um nome bom, né? O povo escolhido para adorar ao único Deus vivo estava lá, tocando na banda que incentivava a idolatria a um rei. Quando a banda tocou, o que o texto diz? Todos se ajoelharam. Você
Você realmente acha que se aqueles três tivessem se ajoelhado no meio daquela muvuca toda lá, alguém notaria? Alguém faria alguma diferença se eles tivessem se ajoelhado? Provavelmente muitos outros estavam ajoelhados. Não faria diferença nenhuma. As circunstâncias, elas eram favoráveis para que eles tivessem se ajoelhado, sem que ninguém fosse contra. Você acha que o problema acaba aqui? Não somente as circunstâncias eram favoráveis ao pecado deles, mas eles sabiam que que as consequências seriam indesejáveis e terríveis. Olha o que o versículo 6 diz: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será o quê? Imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Eles sabiam que eles poderiam morrer por serem firmes. Queridos, nós não vivemos na Babilônia. Nós não estamos passando por um tempo de exílio como o povo de Israel estava passando naquela época. Não é mais o ano 594 antes de Cristo como era lá. Mas de certa forma, todos nós enfrentamos os mesmos problemas desses três jovens. Aliás, que apesar de serem jovens, cerca de 25 anos eles tinham, eles eram homens de verdade. Nós também vivemos num mundo cheio de idolatria. Você concorda comigo? Nós também vivemos em um mundo que de acordo lá com 1 João 5,19, está sob o domínio do maligno. As autoridades também são ímpias. Os governos também são idólatras. Nós temos hoje mais autoridades lutando pelos cachorros de rua do que pela vida intrauterina. Existem mais pessoas hoje discutindo sobre liberação de drogas e liberação da prostituição do que gente lutando por um ensino de qualidade para os nossos filhos. Você sabia que em alguns lugares no nosso país existem macumbódromos? Sabe o que é isso? Eu morei 14 anos no Rio Grande do Sul. Pertinho de Porto Alegre, ali em Canoas, tinha uma rua que foi feita pela prefeitura. Com dinheiro de quem? Dos contribuintes, certo? Para quê? Dedicada a rituais de macumba, porque fazia muita sujeira, então tinha um macumbódromo. O pessoal sabia para onde ir. O mundo quer que você idolatre falsos deuses. O mundo ergue templos a Mamon. Sabe Mamon, rei do dinheiro? É o deus do dinheiro. O rei não, desculpa, o deus do dinheiro. Sabe como que é o nome desses templos hoje? Shopping Center. Conhece? Templo de Mamon. Eles criam templos para idolatria a Afrodite, a deusa do amor, do sexo e da beleza. Sabe como eles chamam isso? Salão de beleza. Eles chamam de motel. Eles chamam de indústria de filmes adultos. Queridos, entenda o seguinte, eu não sou um alienado, tá? Eu vou no shopping de vez em quando. Eu não tenho problema nenhum com um salão de beleza. Eu gosto quando a minha esposa está bonitona. Mas, na verdade, quando algo se torna mais importante do que a sua vida e do que o seu relacionamento com Deus, isso vira idolatria. O shopping pode ser um templo de Mamon, sim. O salão de beleza pode ser um templo de Afrodite, sim. É a estátua de Nabucodonosor. Qual que é a sua reação diante do teu chefe lá no teu trabalho que ridiculariza os cristãos? Você fica em pé ou se ajoelha diante da estátua? Do professor que banaliza a fé de um cientista que se diz cristão? Talvez você até pense, mas Eduardo, a oposição à fé aqui no Brasil, pelo menos ela não é oficial, certo? Sim,
mas eu lembro muito bem que há pouco tempo atrás nós podíamos entrar nas escolas, fizemos viagens missionárias aqui da igreja, da IBB, quando eu era adolescente. E a gente podia entrar nas escolas públicas e falar de Jesus. E aí, hoje a gente pode? Mudou, né? Você conhece os Gideões Internacionais? Nós temos alguns aqui hoje, certo? Há pouco tempo atrás era impossível você ir num hotel, você abria a gaveta, o que tinha lá? Hoje, cada vez que eu tenho oportunidade de estar num hotel, eu abro a gavetinha para ver lá. Mudou. A oposição, queridos, ela é real, ela é oficial e ela está aumentando. Algumas semanas atrás, nós tivemos alguns dias de férias, fomos para São Paulo. Eu queria que meus filhos conhecessem São Paulo para saber o quão bonito Curitiba. Não, nada contra os paulistas, a cidade tem muita coisa boa. Meu amigo paulista aqui já ficou nervoso comigo. Não. Mas nós fomos até o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, lugar muito bacana. Antes de ir embora, a gente falou, vamos aquela paradinha no banheiro, né? Eu cheguei, olhei a porta do banheiro e tinha o desenho ali, o bonequinho, o homenzinho e a menininha, certo? Eu falei, não, aqui deve ser tipo a porta do setor de banheiro, né? Aí eu entrei. Quando eu entro, tem uma criança de 9 anos saindo, uma menina. Eu falei, opa, tá errado. Aí eu entro e tá lá um cidadão muito esquisitão lavando a mão e uma outra criança, uns 12 anos, saindo ali do box onde é o vaso. E eu falei, gente, que coisa esquisita isso aqui. Eu ia ficar meio nervoso dos meus filhos aqui. Eu saí dali e falei para ele, gente, segura o xixi, nós vamos para outro lugar. Esse é o tipo de coisa que está se tornando cada vez mais comum. Veja bem, não é normal, mas cada vez mais comum. Exatamente como no texto, as circunstâncias também são favoráveis ao pecado. Todos estão fazendo, ninguém vai notar. Sonegar imposto, por exemplo, não é mais uma questão de ética, mas é uma questão de sobrevivência da empresa. Todo mundo faz. Ninguém vai ligar se eu, depois do trabalho, for com os meus amigos num happy hour e tomar lá uns drinks e encher a cara só de vez em quando, porque todo mundo faz. Desde que domingão eu esteja lá na igreja, tá tudo certo. E alguns ainda postam no Instagram, com o orgulho de não ser um crente chato. Eu sou um crente bacana, olha aqui a minha foto. E alguns ainda, e se eu casar e eu cansar do casamento? Ué, você repara? Todo mundo faz. Mas o meu filho tem 6 anos. Pastor, eu preciso dar um tablet para ele, um celular para ele. Ele precisa se entreter. Afinal de contas, todos os amiguinhos de 7 anos na escola dele já tem. Sabe o que mais é parecido com o texto? Quando nós somos fiéis a Deus, nós enfrentaremos consequências indesejadas. Mas, pastor, sou crente. E a prosperidade? A Bíblia não fala que Deus tem planos maravilhosos para nós? Não diz que se eu for na igreja, todos os meus sonhos serão realizados? Não. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você foi criado para a glória de Deus e que você deve ter, por motivo de grande alegria, o fato de passar pelo quê? Tiago diz isso. Por provações. A Bíblia diz que nesse mundo você e eu passaremos por aflições. Mas me deixa explicar uma coisa primeiro aqui para você. Se você é crente de verdade, tá? Você será perseguido. Você terá dificuldades. Talvez você vai ter que mudar de emprego, talvez você vai ter que trocar de negócio, talvez você vai se queimar com amigos e vai ser abandonado por parentes e outros. O John MacArthur,
ele explica dessa forma. Olha o que ele diz. Quanto mais você for como Cristo, mais o mundo o tratará como tratou Cristo. Talvez você não perceba muita perseguição, porque não há muita semelhança. Queridas, a minha oração é que você esteja percebendo a perseguição. Entenda isso, que se a vida para você é fácil demais, pode ser que você está se dobrando diante da estátua. Queridos, o problema é enorme, sim. Eles tinham um problema enorme, nós temos um problema enorme. Mas eu não estou aqui hoje somente para falar do problema. A palavra de Deus, ela sempre traz boas notícias. É a essência do Evangelho. E nesse texto não é diferente. Você lembra o que aconteceu na história? Essa é uma história muito conhecida. A música toca, todos se curvam, certo? Exceto quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei então é alertado lá pelos fofoqueiros reais e vai até eles e relembra da consequência terrível que eles passariam se eles não se curvassem. Eles eram homens de verdade. Eles eram servos de Deus. Olha que incrível a resposta que eles dão para o rei. Esse é um dos meus textos favoritos na palavra de Deus. Eles dizem assim: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esses 3 jovens deram um exemplo para nós. Deus estava capacitando eles de uma maneira sobrenatural, não somente para viver por Ele, mas também para morrer por Ele. E você? Você está disposto a viver por Jesus? Talvez pareça fácil, mas não é. Você está disposto a morrer por Jesus? Aqueles 3 homens estavam. O texto diz que o rei ficou tão furioso com essa resposta, que ele teve o seu semblante transformado, mudado, ele ficou tão transtornado, que a sua aparência mudou. Você já sentiu tanta raiva assim? Esse rei sentiu. Então ele manda aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, muito quente. E ele ordena os seus maiores soldados, os soldados mais fortes, que pegassem aqueles 3 e jogassem na fornalha. Aqueles 3 jovens, então, eles são amarrados, eles são levados, provavelmente batidos, xingados, humilhados. Eles ali mesmo, do jeito que eles estavam, usando suas roupas, seus mantos, suas túnicas, suas indumentárias, e são arrastados violentamente até a fornalha. Que essa fornalha era tipo um forno gigante de tijolos, feito com o objetivo principal de punir rebeldes e desobedientes. Essa fornalha, ela tinha uma abertura superior, onde você poderia colocar o combustível e também jogar ali de cima os condenados. Ela também tinha uma abertura lateral, de onde poderia ser tirado todas as sobras do que sobrasse ali, certo? Cinzas. Então aqueles trogloditas do rei trazem aqueles 3 jovens amarrados. O fogo está tão intenso que as chamas consomem, matam aqueles soldados na hora. Os 3, então, eles caem dentro da fornalha. Eles enfrentam a consequência de serem homens de verdade. Você sabe qual foi a consequência de ser um homem de verdade? Foi uma experiência incrível. O rei, então, ele está ainda indignado, ele olha para dentro daquela fornalha e ele avista dessa vez 4
homens ao invés de 3. E ele olha e fala, e um deles parece um filho dos deuses. Agora o rei não está mais indignado, o rei não está mais irado, ele está completamente confuso. Quem é esse que está na fornalha com eles? Por que que eles não morreram? Os meus trogloditas reais morreram e eles não morreram. Onde estão as cordas? Eles nem cordas têm. O que está acontecendo? Queridos, a boa notícia nesse texto é que o próprio Senhor Jesus estava na fornalha. Era o próprio Filho de Deus. O rei Nabucodonosor, então, depois daquela situação, ele confessa algo fantástico. E ele diz assim, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Olha o que ele diz. Servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. A boa nova, a boa notícia nessa história é que Deus livrou Mesaque, Sadraque e Abidnego. E ele fez com que o testemunho desses homens transformasse o meio onde eles viviam. Você lembra qual que era o meio onde eles viviam? Olha que coisa fantástica. Olha como que esse capítulo termina. Versículo 28 diz assim, disse então Nabucodonosor. Você pode imaginar aquele professor ateu, aquela pessoa que te persegue no trabalho por você ser cristão, dizendo algo assim? Louvado seja o Deus de João, de Marcos, de Amanda. Ele diz, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Fantástico, certo? Por isso, eu, rei Nabucodonosor, decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém da mesma forma. Então o rei Nabucodonosor promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. A boa notícia, queridos, nos dias de hoje, é que Deus continua livrando os seus servos e fazendo com que o seu testemunho transforme o meio onde eles vivem. Deus continua fazendo isso contigo e comigo. Homens como Martin Luther King Jr., talvez você conheça a história, existem filmes. Homens como William Wilberforce e tantos outros que lutaram por aquilo que eles criam. Eles ficaram em pé. Eles são exemplos dessa boa notícia. Eles não se conformaram com as circunstâncias e eles permaneceram firmes, apesar das consequências. Queridos, hoje, todos os dias, nós vemos irmãos nossos permanecendo em pé diante da estátua. Nós somos apenas instruídos, nós não somos apenas instruídos por Deus para permanecer de pé. Mas sabe o que nós também somos? Nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a permanecer em pé. Permanecer em pé apesar das circunstâncias, permanecer em pé apesar das consequências. Lembre-se, queridos, que é melhor passar pela fornalha com Jesus do que viver num palácio longe dele. Nós não podemos, diante disso, sair daqui hoje sem pensar nisso. E você? Você tem permanecido firme nas suas convicções? Mesmo quando todas as pessoas ao redor não estão firmes? Você se mantém fiel quando todas as circunstâncias te dão a chance de ser infiel?
e ninguém vai perceber? Você decide não se dobrar diante das circunstâncias favoráveis ao mal? Você demonstra sua fé em Jesus, mesmo que isso implique em uma consequência drástica, em uma consequência indesejada, na demissão, em alguma mudança? Você decide hoje confiar em Deus e encarar as consequências de fazer a coisa certa sempre? Se esse é o seu desejo, eu convido você para fazer aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eu quero convidar a ficar de pé, como um gesto. Com esse gesto de ficar de pé, você vai estar dizendo: eu vou permanecer firme diante das circunstâncias e diante da consequência. Você pode ficar de pé se hoje, diante de Deus, você quer dizer: Senhor, eu quero ser um homem de verdade. Eu vou ser uma mulher de verdade. Eu vou ser um cristão de verdade. E eu quero fazer mais. Eu quero convidar você, homem, você, pai, que talvez tenha se colocado diante de Deus já e falado: Senhor, eu creio em Ti, mas eu preciso da Tua ajuda nesse grande desafio de criar os meus filhos, de amar a minha esposa. Eu quero te convidar, pai, homem que está aqui dizendo: eu quero ser homem de verdade, que você venha aqui na frente e se ajoelhe. Nós queremos orar por você. Chega aqui, homem, pai, se ajoelhe aqui. Nós queremos orar por você e pedir que Deus te ajude, me ajude. Pode chegar aqui os homens. Chega aqui todos os homens, se ajoelhem aqui. Eu sou homem, eu sou pai, e eu sei que a gente precisa da ajuda do Senhor, que a gente precisa da capacitação de Deus. Você, mulher, você, a filha, jovem que está aí de pé, estende a mão para esses homens aqui. Com isso eles estão dizendo: nós sim, ficamos de pé, somos homens de verdade. Mas ao mesmo tempo agora eles estão de joelhos, não diante de uma estátua, mas diante do Deus vivo, que nos capacita a ficar de pé diante da estátua. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Pai, porque o Senhor é aquele que nos capacita, que nos dá forças, que nos enche com o Teu poder e a Tua presença, para podermos ficar diante da estátua em pé, para podermos permanecermos firmes, apesar, Pai, de todas as circunstâncias que apontam e que nos direcionam para o mal e para o pecado. Nós estamos de joelhos, Pai, diante de Ti, como homens, pedindo a Tua misericórdia, Pai, pedindo a Tua graça, Pai. Nós precisamos do Teu poder, Senhor. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas, para que a partir de nós possamos ver a comunidade ser transformada, a nossa casa ser transformada, a nossa cidade ser transformada, o nosso mundo, Pai, ser transformado por causa de homens que Te amam e Te servem e que permanecem firmes apesar das consequências, apesar das circunstâncias. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos e pedimos a Tua graça nesse momento.